Boa noite. Primeiramente, damos as boas-vindas a todas as pessoas aqui presentes. Meu nome é Lívia Orsatti, eu sou colaboradora do Núcleo de Cursos e Palestras, coordenado pela Ana Cristina Moutella, que também nos acompanha aqui nessa noite. Eu sou uma mulher branca, estou vestindo uma blusa de frio azul, florida, tenho cabelos pretos e uso óculos. Essa atividade ela integra o Plano Anual Casa Museu Ema Clabin Digital 2024, contemplado pelo Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, o PROMAC, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, e patrocinado pelas empresas Mercer e Marsh McLennan. Aproveito para agradecer a participação das nossas intérpretes de Libras, a Grace Santos e Meire Barros. Durante esse encontro, eu vou encaminhar um link para vocês de um formulário para solicitação do certificado de participação. Além disso, vocês também podem encaminhar suas questões via chat, que no final da fala dos apresentadores, a gente vai ter um momento para mediação dessas perguntas. Esse encontro ele tem como objetivo explorar a natureza e a especificidade das coleções brasilianas de 3 instituições culturais: a Pinacoteca de São Paulo, a Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin e a Casa Museu Ema Clabin. Representando essas instituições, teremos, respectivamente, o curador Renato Menezes, o diretor Alexandre Macchione Sais e o curador Paulo de Freitas Costa. A conversa vai ser mediada pelo historiador Miguel Soares Palmeira, a quem eu passo a palavra. Fica o meu agradecimento em nome da Casa Museu Ema Clabin e é uma alegria receber vocês aqui essa noite. Obrigada. Bom, boa noite, Lívia. Boa noite a todas as pessoas presentes. Meu nome é Miguel, sou um homem branco, estou vestindo uma camisa social azul. Quero começar agradecendo a Lívia e a Cristina Moutella, né, que, em nome da Casa Museu Ema Clabin, me convidaram para mediar essa mesa. E um agradecimento que, evidentemente, se estende também à própria instituição. É um prazer reencontrar aqui o Paulo Costa e o Alexandre Sais, né? O Alexandre, com quem nos últimos anos eu conversei tantas vezes sobre o tema dessa mesa, né? E é um prazer conhecer o Renato Menezes, né? Poder entabular com ele, com o Paulo, com o Alexandre, uma conversa sobre coleções brasilianas, né? Cumprimentar aqui também a Grace e a Meire, né? Meire Barros e Grace Santos, que estão facilitando nossa comunicação com o público aqui, né? Me junto à Lívia no convite aos presentes para que participem com perguntas, né? Porque, quer dizer, a ideia de eventos assim é produzir diálogos, tá? Então, fiquem à vontade, eu vou passar a palavra aos convidados, é, e quando eles terminarem, quer dizer, eu vou levantar questões, mas darei prioridade às questões que aparecerem no chat, tá? É, o que a organização pensou, e eu estou aqui transmitindo isso, é uma fala de 10 a 15 minutos, enfim, sem grande rigidez, né, para os nossos palestrantes, é, e em fala em que, quer dizer, cada um vai dizer o que entende por coleção, por brasiliana, a partir da instituição que estão, tá? Então, eu queria começar passando a palavra ao curador Renato Menezes, da Pinacoteca Brasileira. Renato, prazer conhecê-lo e a palavra é sua. Prazer é meu. Eu espero que o áudio esteja bom. Caso não esteja, vocês, por favor, me façam um sinal que eu tento dar um jeito aqui. Bom, eu sou Renato Menezes, sou um homem negro, de cabelo crespo, uso óculos, estou usando agora um colar no pescoço e uma camisa verde e o meu fundo é um fundo branco. Bom, eu também queria, antes de tudo, agradecer ao convite, agradecer também a oportunidade de estar aqui nessa mesa com vocês. E eu queria também exprimir a minha alegria de falar sobre Brasiliana, falar sobre essa iconografia tão importante, tão rica, mas ao mesmo tempo tão problemática, não é isso? E problemas sobre os quais a gente precisa refletir, a gente precisa se demorar sobre eles. Eu preparei aqui uma pequena apresentação, vou tentar ser breve na minha fala, eu vou compartilhar com vocês. Então, eu já me perdi aqui no modo de... Ah, aqui.
Estou aqui dividindo a tela com vocês. Eu não sei se... Bom, eu vou, na verdade, fazer o contrário, porque senão, se eu dividir a tela com vocês, eu vou perder minha cola. Então, eu vou... bom, vocês estão vendo a minha apresentação? Sim. Ok, então não vou perder minha cola. Ótimo. Então, eu queria, inicialmente, fazer uma brevíssima introdução, Renato, só dizendo... uma coisa, quer dizer, a definição não está tão boa. Não sei se você consegue Tudo bem, aumentar não, um não pouco. tem problema, porque quando eu tiver que falar das imagens, eu vou fechar minha cola e vou falar diretamente Ótimo. das imagens, aí eu imagino que a qualidade também melhore. Ah, Se não melhorar, a gente também tenta resolver isso. Mas, bom, eu intitulei, então, a minha fala de Deslocando o Olhar, vocês vão já já entender a razão disso. Eu queria também iniciar dizendo que essa coleção da Brasiliana, que hoje pertence à Pinacoteca, é uma coleção que foi formada pelo colecionador e antiquário Jacques Kujel, enfim, dependendo de quem fala, né? De origem bielorrussa, estabelecido na França. Esse acervo, então, chegou no Brasil em 1997, em regime de comodato pela Fundação Estudar, e a partir de 2003 ele começa a ser mais intensamente apresentado em exposições de longa duração no acervo da Pinacoteca, até que ele enfim, foi incorporado ao acervo do museu, quase inteiramente, na verdade, incorporado ao acervo do museu em 2007. Se não me engano, resta uma única obra, ou duas, se não me falha a memória, que ainda não pertencem efetivamente ao museu, seguem em regime de comodato. Bom, nesse mesmo ano, em 2007, foi publicado um livro que é uma referência incontornável para conhecer a coleção de brasilianas do acervo do museu. Esse livro é intitulado Coleção Brasiliana Fundação Estudar, que é introduzido por um texto de Carlos Martins, que trabalhou no processo de pesquisa e difusão dessa coleção, e também acompanhado de uma outra apresentação da professora Ana Maria Beluso, que também é uma outra referência incontornável no assunto, né, quando se fala de pintura estrangeira, pintada por artistas estrangeiros, na verdade, no Brasil, ou pelo menos sobre o Brasil. E no texto que encerra a frase que encerra o seu texto de apresentação, ela diz assim: as brasilianas promovem contínuo deslocamento de pontos de observação e ensinam a admitir a visão do outro, sejam traçados para demarcar território, os desenhos e anotações feitos em viagem à reordenação de assuntos, para figurar segundo convenções dos álbuns gravados. Todos os registros merecem especial atenção, sejam tradições e poses de retratos oficiais ou tipificações de habitantes de diferentes regiões do país. A imagem se coloca hoje à disposição de estudiosos de diferentes áreas de conhecimento e pode ser abordada sob múltiplos pontos de vista. Então, assim eu revelo a razão pela qual o título da minha fala é Deslocando Pontos de Vista ou de Observação, quer que seja, porque o meu ponto principal aqui é pensar sobre essa generosidade, né, de quem vê, que é observado pela professora Ana Maria Beluso. Para isso, eu, ao invés de falar de maneira muito geral sobre o acervo, né, sobre a coleção de brasilianas que se encontra no acervo do museu, eu resolvi escolher uma obra que eu acho que é uma obra suficientemente representativa dessa coleção. É uma obra muito especial, uma obra pintada sobre madeira, óleo sobre madeira, atribuída a Stefan Kessler, um pintor alemão, a partir de uma pintura de Charles Lebrun, representando a América. Uma pintura datada, então, como está aqui dizendo, né, na legenda, vocês podem bem perceber, podem bem ler, segunda metade, datada segunda metade do século XVII. Bom, então ela teria sido feita, portanto, quase que contemporaneamente, não é, a própria pintura de Charles Lebrun. Essa pintura faz um pendant, vamos dizer assim, com uma outra pintura também atribuída ao mesmo pintor, representando a África. Aqui eu peço desculpas pela qualidade nada boa dessa imagem, mas, enfim, eu não vou falar dessa obra, eu vou falar da outra, da primeira que vocês viram, mas apenas para que vocês saibam que essa obra não está isolada no acervo do museu, dentro dessa coleção específica.
Bom, essa pintura, como eu disse, ela foi inspirada supostamente, né, possivelmente, numa pintura de Charles Lebrun. E o que eu queria trazer aqui para vocês ao invés de trazer a própria pintura do Lebrun, que eu não encontrei, confesso que eu não encontrei, mas eu queria trazer essa outra pintura cuja organização, composição não diferem tanto assim, mas sobretudo no que se refere à pintura, à fisionomia dos animais e, claro, a composição da paisagem de uma forma geral, essa paisagem ampla, em perspectiva ampla, com uma composição no primeiro plano, muito inspirada naturalmente na pintura do Simon Vouet, de um classicista francês, no ateliê do qual Charles Lebrun certamente estudou. Essa obra, ela tem algo de muito próprio de Charles Lebrun, que foi um artista que revigorou, vamos dizer assim, no contexto francês, no ambiente francês do século XVII, da segunda metade do século XVII, os estudos de fisiognomonia, não é? Quer dizer, aqueles estudos que entendem que o formato do rosto determinam, ou pelo menos anunciam, o aspecto psíquico do sujeito. Charles Lebrun faz, então, esses estudos que aqui vocês estão vendo, aqui eu selecionei apenas um, e vocês podem perceber que é um tipo de assunto pelo qual ele se interessa, e é um assunto que aparece tanto nessa pintura que eu citei agora há pouco como exemplo, quanto na nossa pintura sobre a qual eu gostaria de me demorar um pouquinho mais. Ao mesmo tempo, na pintura do Charles Lebrun, o que vocês estão percebendo aqui é que eu quero aqui exercitar um pouco de dissecação, por assim dizer, dessa pintura, não é? Quer dizer, desmembrar e fragmentar essa pintura para entender o modo como ela é composta no seu todo. Então, outro elemento muito marcante dessa pintura de Charles Lebrun, ainda relativo à representação dos animais, tem a ver com essa retomada ali, com esse uso, pelo menos, desse crocodilo, não é? Quase se colocando ali como uma espécie de pioneiro, antecipando uma iconografia que vai se difundir muito mais no século seguinte, século XVIII, sobretudo, e também XIX, mas muito mais no século XVIII, que identifica a figura da América como um crocodilo, um desdobramento, por sua vez, de uma outra identificação muito mais longeva, muito mais antiga, pelo menos, que é a identificação da América com o tatu. Esse tatu, ele enfim, se transforma, vamos dizer assim, claro que se transforma se misturando com a América, com a iconografia da África, entendendo muito bem que o século XVIII herda do século XVI, atravessando todo o século XVII, uma discussão a respeito da origem racial da América, não é? Porque isso posicionaria, por assim dizer, o sujeito que escraviza em relação ao seu escravizado, posto que os africanos seriam supostamente herdeiros de Cã, não é? Um dos filhos de Noé, que teriam a legitimidade da escravidão também, supostamente, e um grande debate que se trava desde o século XVI é se os indígenas brasileiros são ou não herdeiros de Cã, e aí, então, eu entendo que isso, assim se dá essa espécie de contaminação, de hibridismo, né, assim, se a gente quisesse dizer, entre a figura do tatu e a figura do crocodilo como emblemas desses dois continentes. Bom, um outro elemento que também aparece muito claramente, muito explicitamente nessa pintura de Kessler é esse elemento ali ligado à iconografia do canibalismo, né, que a gente sabe muito bem que é um grande mito, enfim, uma invenção que tem muito de fábula, muito de difusão de narrativas, não é? Muito mais. E essa pintura do Kessler apresenta um decalque quase desse elemento iconográfico do Moquin, né, que aparece desde da iconografia francesa, anterior ainda, mas se consolida na iconografia francesa, sobretudo do André Thevet e depois do Jean Delery, que depois são incorporadas, né, e são ampliadas, aprofundadas nessa grande iconografia de Théodore Debry, que vai difundir essas imagens por toda a Europa. Esses livros vão ser altamente traduzidos, não é? E vão circular muito em ambiente europeu. Outro elemento muito icônico, quase, não é? Assim, a gente pode entender dessa forma que aparece na pintura de Kessler, é a rede de dormir. Não é essa rede aqui que vocês estão vendo, que está, por exemplo, muito presente também, como eu disse, nessa iconografia, nesse caso aqui,
do livro de Jean de Lery. É importante também lembrar que essa imagem, inclusive, ela se relaciona a um texto que fala da presença da rede, né, da AMAC, como eles dizem em francês, falando, enfim, um texto que narra a importância da rede de dormir para a população indígena tupinambá, sobretudo. Essa mesma configuração iconográfica, né, do homem, da mulher e do bebê, da criança, também aparece na pintura de Kessler, e é uma claríssima, uma óbvia representação, evocação da iconografia dos primeiros habitantes da Terra, né, dos homens, dos silváticos, né, dos homens selvagens, mas ao mesmo tempo também é uma declinação, vamos dizer assim, da iconografia de Adão e Eva como os primeiros habitantes da Terra. Bom, essa pintura de Kessler, ela se situa no nosso acervo, na Pinacoteca, na sala 7, uma sala que tem por título Aproximações e Recuos. Eu queria ler o início do texto de apresentação dessa sala. O texto diz assim: paisagens e cartografias são instrumentos que artistas têm para figurar, dar forma ao mundo que observam. Pressupõem um ponto de vista desde o qual são estabelecidas as relações com o ambiente, que então é recriado em forma de imagem. Artistas interpretam as dimensões e as distâncias do mundo a partir de seus corpos. Com frequência, a figura humana também aparece nessas imagens. Às vezes, seu tamanho revela a grandeza do que está em volta. Em outras, esses personagens são elaborados como atributo do lugar. Bom, o que esse texto quer dizer, basicamente, de maneira muito sutil, mas me parece muito presente aqui, é que as imagens não são neutras, as imagens são construções. E quando a professora Ana Beluso fala sobre o fato de que as brasilianas nos ensinam a aprender com o gesto de olhar o outro, é preciso, eu gostaria de acrescentar uma camada sobre esse reconhecimento que faz a professora, pensando quem é esse outro e quem representa naturalmente, não é? Que é o grande problema que se coloca quando se fala das brasilianas. Então, o que eu entendo é que a gente, quando olha as brasilianas, a gente não se coloca naturalmente do ponto de vista de quem observa. A gente está muito mais próximo, a gente aprendeu finalmente que a gente está muito mais próximo de quem é observado do que de quem observa. Nós somos muito mais afro-indígenas, por assim dizer, e muito menos europeus. Assim, essa é um pouco uma constatação, por mais que óbvia, tardia. E essa obra ela está em conexão com justamente outras obras de outros contextos muito diferentes que procuram tensionar essa relação entre aproximação e recuo, ou seja, percorrer essa distância que constitui a distância necessária para a criação ou a recriação da paisagem, não é? Então, essa, por exemplo, é uma das obras que pertence a essa sala, a sala 7, e inclusive a obra que dá título à sala, né, como de resto acontece em todas as salas do acervo. E também essa é uma outra obra que fica muito próxima, inclusive, da mesma vitrine onde tem essa obra anterior que eu mostrei, do Arthur Barrio. Essa é uma pintura, uma aquarela, uma gravura, na verdade, a partir de uma aquarela original do Jean-Baptiste Debré, que integra naturalmente a nossa brasiliana, que se chama O Gigante Deitado, né? Vocês podem perceber aqui essa espécie de contorno, né? Enfim, silhueta de um grande gigante que parece estar dormindo sobre a Baía de Guanabara. Bom, a gente sabe, essa pintura está aqui para tentar tensionar um pouco essa ideia da distância do ponto de vista, né? Quer dizer, esse ponto de vista que está sendo arbitrariamente construído, quer dizer, não, o ponto de vista nunca é neutro, é sobre isso, na verdade, esse é o grande pano de fundo da minha fala aqui, mas eu também queria, em seguida, falar de outras obras que também estão no nosso acervo, que procuram justamente dar ou pelo menos acentuar essa natureza arbitrária, construída das imagens que constituem a nossa brasiliana. Esse é o caso, por exemplo, da pintura dessa fotografia, né? Enfim, uma colagem de uma fotografia sobre uma gravura. O Denilson Baniwa faz então esse trabalho, que é um trabalho de rasura sobre essa iconografia que constitui o grande cerne, não é, daquilo que a gente entende
por Brasiliana, pelo menos o ponto de partida daquilo que a gente entende por Brasiliana. E o Denilson Baniwa tem esse gesto, então, de rasura dessa construção, tentando entender, tentando explicitar que se trata efetivamente de uma construção, posto que todo mapa, pelo menos nesse caso, é uma construção, todo mapa é uma invenção a partir do que se vê, não é um mapa real, como se diz a grande teoria sobre a cartografia. Um mapa real tem o tamanho do próprio espaço, ou seja, nenhum mapa é do tamanho do próprio espaço, porque o espaço é ele próprio, então todo mapa é uma invenção a partir da observação, e toda invenção é arbitrária e responde a interesses pessoais, interesses eventualmente políticos, como é esse caso, por exemplo. Outra obra do Denilson Baniwa também diz respeito a essa questão do ponto de vista e naturalmente, a natureza arbitrária e construída, não é, desse ponto de vista, como, por exemplo, o antropólogo moderno já nasceu antigo, que é uma fotografia, de novo, uma intervenção sobre uma fotografia baseada numa aquarela do Jean-Baptiste Debré, e essa outra rasura que o Denilson Baniwa faz sobre a gravura, ao invés de permanecer, não é, com o título original, ele troca por voyeur, quer dizer, por observador. A população indígena, nesse caso das brasilianas, nunca é exatamente um objeto ativo da representação, mas, ao contrário, um objeto sempre passivo, subjugado da representação. E o que o Denilson Baniwa está reivindicando aqui é uma espécie de reversão desse ponto de vista a partir do gesto da rasura. E, para terminar, ainda olhando para essa herança, vamos dizer assim, desse universo iconográfico que integra, vamos dizer assim, a brasiliana, claro que não é esse caso, aqui a Rosana Paulino utiliza fotografias que não pertencem ao museu, mas o que ela está querendo aqui tensionar é, mais uma vez, esse lugar do ponto de vista, como eu mostrei anteriormente, da Baía de Guanabara, do Oceano Atlântico, como um lugar também de apagamentos e de muitas violências, que é aquilo sobre o qual eu entendo que é o aspecto mais sensível das brasilianas, quer dizer, o lugar mais delicado quando se trata desse assunto, e eu acho que é sobre isso que a gente pretende conversar aqui hoje. Bom, eu encerro minha fala por aqui, eu acho que eu já falei o suficiente, e depois eu espero estender essa conversa no debate. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Renato, por uma fala tão instigante, tão rica. De imediato, então, eu passo a palavra ao Alexandre Sainz, da Biblioteca Brasiliana Minha. Bom, muito obrigado. Acho que é uma satisfação estar aqui. Então, agradecer a Casa Emma Clabin pelo convite, a Ana Cristina e Luísa Orsari, que estão aqui nos recebendo, e também dizer que é uma satisfação estar aqui com Miguel e Paulo Costa para revê-los, e Renato, meus parabéns pela apresentação. Acho que tem muitas convergências aqui para a gente poder conversar, e acho que a seleção das imagens, enfim, a construção da sua fala é muito instigante, de fato. Eu sou, então, Alexandre Sainz, sou um homem branco, estou vestindo camisa e uma jaqueta aqui, tentando escapar um pouco do frio, e não queria admitir muito, mas tenho cabelos e barbas que estão querendo ficar grisalhos, né? Então eu vou também aqui compartilhar com vocês uma apresentação. Imagino que estão todos já conseguindo observar, né? Bom, trazendo essa discussão em torno das coleções brasilianas, né, desafios e estratégias, a proposta que eu queria trazer um pouco aqui para o debate de hoje essa temática que está aqui em vermelho, essa redefinição da brasiliana Mindlo, ou uma definição, né, da biblioteca brasiliana, tentando atualizá-la para as questões que nos provocam contemporaneamente, né? Então, no fundo, o percurso aqui é tentar pensar um pouco a origem da própria biblioteca e as preocupações que estão sendo muito enfim, guiadas nesses últimos 2, 3 anos aqui, no sentido de pensar uma política de coleção, pensar, né, uma estratégia de crescimento do acervo, mas respeitando, né, esse acervo de maneira que a gente mantenha identidades e, de alguma forma, também complexifique esse acervo, né, frente às demandas contemporâneas, né? Então, deixa eu ver aqui o que não foi.
não está passando. Agora, bom, aqui é apenas como ponto de partida, a biblioteca, ela, né, então, é um órgão criado dentro da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, inaugurado em 2013, né, portanto, há pouco completamos 10 anos, né, e esse é um marco importante que eu já vou retomar em breve. E um dos desejos do José Mindlin no processo de doação era de que esse espaço pudesse, né, ser compartilhado na construção da biblioteca, num espaço chamado, então, Espaço Brasiliana, com um outro importantíssimo acervo já existente, então, aqui na Universidade de São Paulo, naquela altura, há 50 anos, completou 60 anos também há pouco tempo, que era o Instituto de Estudos Brasileiros, né, enfim, criado ali pelo Sérgio Buarque de Holanda em 1962. A doação da família que chega aqui à Universidade de São Paulo é composta, então, por esses 32 mil títulos, 60 mil volumes, mas com essa perspectiva, né, de que a biblioteca ela viria para continuar crescendo. Então, uma reserva técnica de outros 90 mil livros, e que isso, eu acho que é o ponto fundamental para a nossa conversa hoje, que nos provoca, né, a necessária reflexão sobre como fazer esse crescimento, né, como dar continuidade ao projeto lançado pela família. Na origem, aquilo que chega como brasiliana aqui na Universidade de São Paulo tem, né, em grande medida, esses 4 grandes vertentes, né? São assuntos brasileiros, né, de maneira geral, uma parte importante formada a partir da literatura, outra parte de livros de arte, livros como objeto, e nesses assuntos brasileiros também uma temática importante de história, né? Como, por exemplo, né, muitos dos livros que o Renato nos trouxe aqui de Viajantes é uma parte importante desse acervo, né? E na criação há um conjunto de finalidades em que, né, a política da biblioteca precisa, né, atender, que é essa perspectiva, né, naquilo que a biblioteca, né, trouxe, né, que é esse acervo de livros raros, né, livros, um acervo muito particular, então a conservação desse acervo, mas facilitando dentro da universidade, mas não só para o público universitário, facilitando o acesso amplo desse acervo para aqueles que buscam, têm interesse. Né, proporcionando o irrestrito acesso, isso surge com a ideia de construção de uma biblioteca digital, que é dos principais projetos logo de origem da biblioteca, e um conjunto de ações que eu acho que essas, né, várias instituições que estão aqui conectadas hoje, mas tantas outras, buscam no sentido de produzir estudos, produzir projetos, produzir formas de apresentar esse acervo e difundir esse acervo. Então, é até interessante pensar que a biblioteca é constituída no espaço de uma Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, não é, né, não nasce como uma biblioteca de uma unidade, no caráter de uma biblioteca voltada à pesquisa exclusivamente, mas justamente como uma biblioteca de cultura e extensão, onde projetos culturais são fundamentais. Aquilo que chegou à biblioteca em 2013, na abertura da biblioteca, era fundamentalmente, então, esse acervo doado pelo casal Guita e José Mindlin, que vem, né, do Brooklyn, da Rua Princesa Isabel, para a USP, e que, quando foi constituída, seguia, vamos dizer assim, a ideia da formação da biblioteca tinha, não que José Mindlin e Guita Mindlin tivessem seguido à risca, né, os princípios fundamentais lá das definições de uma, né, bibliografia ou de uma coleção brasiliana, como um dos grandes parceiros intelectuais e amigos de José Mindlin define, né, o Rubens Bobbio de Moraes, outro importante bibliófilo, no seu livro O Bibliófilo Aprendiz. Então, ele tenta, né, dar uma cara do que seria essa coleção brasiliana, né, tão conhecida essa definição dele de livros sobre o Brasil, né, no todo ou em parte impressos ou gravados desde o século XVI até o século XIX, etc. Né? Eu acho que o que é importante para reter aqui é que essa definição que está sendo trazida, ela é uma definição, primeiro, né, que eu acho que marca muito um sentido de um perfil de colecionador, né? Então é o colecionismo que
impera nessa marca sobre o sentido das brasilianas, né? Então são livros raros que o próprio Rubens Borba ressalta muito essa ideia de que livros raros que têm valor no mercado, quer dizer, então tem um caráter do colecionismo, né? E isso define uma ideia de Brasil que era, vamos assim, muito difundida e pensada por aquela, né, geração com pessoas, né, como o Antônio Cândido, Rubens Borba, José Mindlin, Mário de Andrade, Sérgio Buarque. Então, você tem um espaço de sociabilidade que pensa e define um pouco o que é essa literatura, o que esses livros de história, de ciências sociais que pensam o Brasil, né? Então, a coleção do Mindlin, no fundo, reflete, em grande medida, essas priorizações que foram trazidas na construção do acervo. Aqui, apenas para marcar alguns exemplos que eu acho que marcam essas linhas fundamentais que são muito presentes aqui na definição do raro e da brasiliana, são, por exemplo, livros de viajante, como Hans Staden, que vão caracterizando esse Brasil. Livros que trazem essa marca, né, de livros raros, porque também são poucas edições que restaram, né, então, como José de Alencar, né, são somente 2 exemplares conhecidos, né, então esse foi um dos grandes projetos de busca né, que o Mindlin vai encontrar na França, num leilão, e é uma das grandes conquistas no sentido de ter as primeiras edições, né, presentes dentro da biblioteca. E livros que têm esse caráter também de únicos, como Pauliceia Varada, onde você tem, né, mais do que só uma dedicatória, um poema manuscrito do Mário de Andrade para o Manuel Bandeira, né? Então, acho que são livros que, de fato, como esses, são únicos que estão colocados. Então, essa era um pouco a característica da biblioteca. Bom, o Miguel adiantou, quer dizer, de fato, membro do comitê acadêmico da biblioteca, Miguel e um grupo de professores, a direção naquela altura, né, conduzida pelo professor Carlos Zeron, inicia uma discussão bastante densa em torno do conceito e de uma possível redefinição ou problematização do conceito de brasiliana, que era esse conceito, né, que vem lá do meados do século XX, e como pensar esse conceito para, né, o tempo contemporâneo, para o século XXI. E nesse seminário Brasilianas de fevereiro de 2022, o Miguel faz né, no final do seminário, faz uma síntese sobre as questões trazidas pelo seminário e traz essa frase que, para mim, marca muito o sentido do seminário, né? Que Brasil é esse que estamos querendo endereçar com o conceito de brasiliana. Afinal de contas, né, o que está por detrás do conceito ou até poderia colocar no plural, quais são os Brasis que queremos trazer né, e discutir dentro desse conceito e dessas coleções que são formadas a partir desse conceito. Essa questão, eu acho que foi a questão que nos mobilizou de grande forma durante o seminário BBM 10 anos, então no momento em que a biblioteca comemorava os 10 anos, mas era uma comemoração que não era o olhar para trás, a gente queria, né, fazer uma projeção e pensar como, enfim, criar políticas daqui para frente, né? E aqui nascem, eu acho que, algumas questões que vão, né, nos mobilizar nesses 2 últimos anos, como essas 3 que estão aqui, né? Qual é o lugar de uma biblioteca de obras raras no século XXI? Como pensar a Biblioteca Brasiliana Guita José Mindlin ou a própria Universidade de São Paulo na sociedade brasileira contemporânea? Vale dizer que nesses últimos 10 anos, com uma política, né, de incorporação das ações afirmativas, né, de cotas, a universidade muda muito, e isso é uma forma muito positiva de problematizar aquilo que se estuda e como se estuda dentro da universidade. Então, a biblioteca precisa dialogar com essas mudanças, né? E uma questão, acho que mais ampla, que sai da própria biblioteca para dialogar com essas outras instituições, é como se devem organizar as instituições brasileiras, né? Então, acho que são questões que estão nos provocando desde então e continuam nos provocando, mas que foram fundamentais para nos guiar nessa política que vai sendo construída nesses últimos 2 anos aqui. E aqui eu tenho que agradecer muito também o papel da vice-diretoria, né, conduzida aqui pelo professor Hélio de Seixas Guimarães, quando a gente caminha na construção de documentos, na formação dessa redefinição de uma brasiliana mínima, né, que isso é apresentado no Conselho Deliberativo
em dezembro de 23, né? É um documento que contou com muito da reflexão desses dois seminários anteriores, contou muito com participação dos estudantes, bolsistas, estagiários da biblioteca, os servidores, conselheiros, né, das várias instâncias aqui da Biblioteca Mini. E isso vai, né, nos definindo uma política, e é esse o sentido, né, que a gente queria dar, uma política ativa de desenvolvimento de coleção da biblioteca, menos reativa, porque o que acontece é que a biblioteca, em grande sentido, recebe muitas propostas de doação. Só que a gente não quer simplesmente dizer isso se enquadra, isso não se enquadra. A gente quer, na verdade, entender quais são os grandes projetos que a biblioteca produz daqui para frente na construção de novas coleções internas, né, a essa biblioteca. Então, nessa redefinição, e eu acho que esses são alguns elementos fundamentais do documento que foi sendo criado nesses últimos anos, quer dizer, tem premissas fundamentais, que é não perder a identidade daquilo que foi doado, então é garantir o legado, garantir a identidade, mas, ao mesmo tempo, manter aquilo que é também uma das marcas das falas clássicas do José Mindrint, que a biblioteca tem que ser viva. E, para ser viva, ela precisa crescer, precisa dialogar com as temáticas contemporâneas, precisa se problematizar, né? Então, olhando para o passado, a gente busca manter a identidade nas principais linhas, né, da construção que marcam essa identidade, então livros de história, livros de literatura, livros raros acima de tudo, raros especiais, né? E, portanto, vai se criando um conjunto de projetos com os pesquisadores residentes, com bolsistas que estão sendo, né, que passam aqui durante 2 anos dentro da biblioteca, um conjunto de projetos que vão fomentar essa minuciosa pesquisa dos recortes temáticos da coleção. Então, projetos, por exemplo, para pensar a literatura do século XIX, identificar ausências de primeiras edições, que era, né, um dos grandes projetos do Mindlin, e a partir daí começar a fazer um levantamento de possíveis aquisições que precisam ser feitas para completar aquilo que o Mindlin, né, vinha produzindo na construção da sua biblioteca. Mas também nessa ideia de uma biblioteca viva, né, no sentido de preservar o patrimônio cultural, o contemporâneo, o que se coloca é essa provocação para abrir, né, novas visões sobre o processo histórico brasileiro, nesse sentido de incorporar e ser muito cuidadoso em garantir que perspectivas plurais e diversificadas sobre vozes que produzem a literatura, a história brasileira, estejam contempladas na construção dessas coleções futuras, né? Então, eu acho que aqui eu volto a trazer a fala do Renato, quer dizer, ter consciência daquilo que a gente guarda nas nossas coleções, né? E o João Marcos Cardoso, que é o nosso curador, traz né, um sentido sobre essa construção da coleção que me parece muito interessante, que é essa ideia de uma concepção ecológica, né? Então, diz ele, definir políticas de preservação, valorização, divulgação em função do risco potencial de extinção de documentos, seja não só pelo documento que se perde, porque historicamente ele pode, enfim, se perde porque são antigos, etc., mas se perde porque também pode ter o seu silenciamento na dinâmica de gestão de acervos, né, às vezes, produção de livros de caráter mais comunitário, que representam pequenos grupos, e que esses livros vão se perder e a gente perde registros importantes sobre nossa história, sobre a nossa literatura. Então, eu queria dar aqui apenas alguns exemplos de coisas muito concretas que foram feitas nesses últimos tempos, que eu acho que marcam esses sentidos da política que está sendo desenhada, no sentido de garantir o crescimento com identidade, mas com a problematização e a ampliação de um acervo mais plural, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que isso é uma das características muito fortes do acervo, no sentido de ter livros que são especiais, raros e únicos, né, como, por exemplo, aquilo que foi adquirido pelo Mindlin a partir, né, do José Olímpio, né? O José Olímpio é grande editor, né, e quando ele está fechando a sua editora, o Mindlin adquire um conjunto de manuscritos e datiloscritos que marcam importantes obras que estão aqui no acervo, como Vidas Secas do Graciliano Ramos, o Guimarães Rosa, Raquel de Queiroz. Então, esses manuscritos vieram para a Biblioteca Mindlin. E o que a gente encontrou nesse último ano foi a possibilidade de adquirir
materiais, tanto do Dalton Trevisan quanto do Milton Ratum, que são autores, claro, já, né, bastante canônicos, reconhecidos, mas que trazem para a biblioteca não livros, enfim, vamos dizer assim, publicados e com grande rodagem no mercado. O que eles trouxeram para a gente foram materiais muito originais, né? Então, por exemplo, o Milton Ratum nos doou 16 versões daquilo que vai compor o livro Dois Irmãos, né? E que tem uma relação intrínseca com a biblioteca, porque, inclusive, né, foi a Fundação Vita, que era, né, um dos projetos de José Mindlin, que financiou a pesquisa que vai formar os dois irmãos. Então, quer dizer, é uma doação que reforça essas marcas com a biblioteca, né? Então, isso é o que a gente está chamando de um projeto de marcas e registros do contemporâneo, dessa produção da literatura, né? E aqui a gente tem essa imagem, é uma parte da doação do Dalton Trevisan, e aqui o dia, né, da doação e recebimento, atrás a gente vê, né, atrás do Milton Ratum, a gente vê ali os dois irmãos com as anotações, parte desse material que chegou aqui à biblioteca. Mas no sentido de ampliar e diversificar as vozes aqui dentro da biblioteca, uma outra aquisição que foi muito simbólica e importante para a gente foi uma aquisição que chegou há poucos meses, e a gente teve a coisa de 2 semanas um evento, né, para receber essa, né, e eu acho que confraternizar o recebimento dessa coleção, que foi a coleção completa dos Cadernos Negros, né? Então, nessa ideia de diversificar as vozes dentro, né, da biblioteca, e garantindo de novo a ideia de originais ou de livros raros, né, materiais raros, né, a gente traz a coleção completa de Cadernos Negros. Aqui a gente pode ver na imagem esse pequeniníssimo Cadernos Negros número 1, né, um exemplar raríssimo, né, até onde a gente conseguiu identificar, não há nenhuma instituição pública com a coleção completa dos Cadernos Negros. Então, isso dá uma legitimidade no sentido de dizer o seguinte: a política está dando voz e destaque e prioridade para, né, um grupo importantíssimo, a revista mais longeva, né, de autores negros, né, existente no país, da qual surgem, né, personagens importantíssimos para a literatura brasileira, né, Conceição Evaristo, Oswaldo de Camargo, Miriam Alves, entre tantos outros, né? Então, esse é um projeto no sentido de que é preciso dar fôlego e continuar, né, nessa diversidade de vozes, e essa é um outro projeto, né, chamado aqui Livros da Floresta, em que há uma pesquisa sendo conduzida para identificar, né, as obras que tratam sobre, né, os povos indígenas, e aqui, de novo, por isso a convergência é muito importante. Quer dizer, a biblioteca possui descrições, né, daquelas mais conhecidas sobre os povos indígenas, dos viajantes, mas o que a gente quer é que os próprios povos indígenas assumam a voz na fala do processo de reconhecimento do seu papel dentro da história, que dê voz à literatura e à história a partir, né, dos próprios povos indígenas. Então, aqui, eu acho que são dois exemplos de uma imagem que vem, Alexandre, né, desculpe te interromper. Como é o nome desse projeto mesmo? Vozes, aqui a gente tem os projetos Livros da Floresta. Livros da Floresta. Tá. Então, o projeto ele está mapeando o que a gente tem dentro da biblioteca, e a ideia é que a gente faça agora um segundo momento, que é uma política ativa de aquisição, né, de livros de povos indígenas, daqueles que trazem tanto a literatura, as próprias várias línguas, né, existentes, né? Então, de começar a construir um acervo que faça um contraponto à visão, que é essa visão, né, dos visão externa que narrou a presença indígena no país. Então, fundamentalmente é isso, e para concluir, eu trago uma outra dimensão que me parece importante, e esse pequeno artigo que foi escrito foi na convite à Casa Museu Emma Clabin, quer dizer, então uma satisfação em diálogo com a exposição Rio de Janeiro 19 e 21, né? Então a gente faz uma brincadeira dessa ideia de atualizar o passado, né, historicizar o presente. Então a gente provocava no sentido de que arquivos, bibliotecas, museus, centros de cultura e de memória, né, precisam superar esse pretérito perfeito, né,
histórias canônicas para construir narrativas no pretérito e no presente imperfeitos, né? Então, isso é deixar de produzir somente narrativas de projetos e eventos canonizados, né, que estão consolidados na nossa história, né, de determinadas formas, mas dar voz a novos projetos ou projetos apagados, autorias silenciadas, abrindo seus espaços das inquietações atuais, né? Então, acho que esse dialoga com essa política que está sendo feita de trazer outros livros, outras perspectivas. E esse processo não vai ser feito sozinho, né? Então, essa aqui eu acho que é mais um agradecimento que também faço aqui ao esforço de instituições que, né, como Pinacoteca, Ema Clabin, mas também aqui o, o IMS, Biblioteca Nacional, enfim, vem conduzindo esses projetos, né, de buscar, né, na impossibilidade de construir uma brasiliana ideal, total, completa, a gente precisa criar justamente redes e entender onde que essas preservações estão sendo constituídas, né? Então, encontros importantes como o encontro de hoje, semestre passado a gente fez um encontro sobre novas coleções, novas comunidades, trazendo eram mais acervos, né? E a gente vai reproduzir isso com acervos comunitários, mas ou projetos muito grandes como o da Brasiliana Iconográfica, que, né, vai colocando essas grandes instituições e seus acervos em contato, né, em plataformas. Eu acho que isso a gente precisa aproveitar bastante. Então, extrapolei aqui o meu tempo, peço desculpas, mas agradeço muito a oportunidade. De fato, acho que a gente tem muito aqui conversar e produzir coletivamente. Obrigado, Alexandre. Feliz em saber aí do andamento desde que eu saí do comitê acadêmico, né? Que hoje eu estava justamente revisitando o primeiro documento dessa concepção ecológica do João e tal. Então, muito legal saber dos avanços. Paulo, vou passar a palavra a você como pessoa da casa. Fica à vontade, e a palavra é sua. Obrigado. Queria primeiro agradecer a participação de todos, né? Que é um grande prazer recebê-los todos aqui que aceitaram o nosso convite. Bom, eu sou um homem branco de cabelos grisalhos e estou sentado aqui na frente de uma estante de livros. Eu estava ouvindo, né, os outros relatos, né, e pensando um pouco no nosso caso, que é um caso já muito particular, né, porque nós somos uma casa-museu de colecionador e que é uma coleção fechada, quer dizer, a gente não adquire mais nada, né, a coleção legada por Ema Clabin, que obviamente é uma coleção que foi formada ao longo da vida dela e traduz, de um lado, né, a história pessoal dela, a formação dela, mas também que se insere, né, numa tradição de colecionismo que vem, enfim, desde do Renascimento, mas principalmente ela começa a coleção dela como um colecionismo típico do século XIX e que daí se relaciona também às primeiras coleções formadas aqui no Brasil, desde a Leopoldina, mas principalmente pelo Dom Pedro II e Teresa Cristina, né? Quer dizer, que já trazem a essas coleções uma visão, uma identidade, né, de Brasil. Nessa perspectiva, ela também inclui na coleção arte asiática, enfim, além de toda a arte europeia, mas a coleção dela vai evoluindo e ela começa a incorporar temas brasileiros, né, de mobiliário, de talhas do mestre Valentim, enfim, de prataria, luz brasileira, enfim, a coleção que continua evoluindo até alcançar obras do primeiro modernismo aqui brasileiro e também obras do modernismo europeu. No nosso caso, quer dizer, ela formou também uma coleção de livros raros, da qual uma parte a gente considera brasiliana, que até ela teve muito contato com o José Mindlin, então foram coleções formadas mais ou menos ao mesmo tempo, e ela até comprou alguns livros do Dr. José do período em que ele teve a livraria Partenon. Daí, como uma coleção fechada, né, o que a gente sempre fez desde o começo, é entender melhor os motivos
colecionismo, né? Como que se formou esse colecionismo, os motivos das aquisições dela e qual era essa visão de mundo, essa visão de identidade nacional que todo esse pessoal tinha. A meu ver, né, não, quer dizer, a princípio, a Brasiliana é essa parte dos livros raros. A gente já tratou parcialmente desses livros o ano passado, numa exposição que a gente abordou o início do livro impresso, e que na sessão final tinha esses relatos de viajantes, né? Tinha o primeiro Atlas do Mundo, tinha esses relatos dos viajantes que estiveram no Brasil, mas ficou faltando, né, justamente as obras que também tem várias na coleção do século XIX. E por isso que esse ano a gente fez essa exposição na Rio de Janeiro, 19 e 21, em que a gente escolheu justamente um álbum do Steinman, né, do suíço, né, Johann Jakob Steinman, que veio ao Brasil e na volta à Europa ele fez esse álbum de paisagens do Rio de Janeiro, com essa moldura muito complexa, né, que retrata indígenas e escravizados, e que a gente resolveu apresentar. E, logicamente, a gente achou que seria muito melhor trazer algum artista contemporâneo para comentar isso. Então, a gente convidou a curadora Janaína Damasceno, que trouxe o artista, né, PV Dias, que realizou também, em cima, né, das imagens das gravuras do Steinman, realizou uma série de rasuras e criou essa série, né, do Disse-me Disse, e que problematiza um pouco esse álbum, porque justamente como a gente não pode, quer dizer, a gente a coleção não aumenta, é essa coleção, a gente tem procurado trazer esse tipo de diálogo para problematizar a coleção, né? Quer dizer, no ano passado a gente também tinha abordado um pouco, né, os relatos de viajantes, falado um pouco das duas obras que a gente tem do Franz Post, enfim, a gente vai procurando reavaliar a própria coleção que ela formou, né, essa imagem toda. Mas também, ao meu ver, né, quando a gente fala para a gente, né, quando a gente fala de Brasiliana, é muito mais do que apenas os livros, né? Quer dizer, dentro de uma perspectiva do colecionismo dela, também tem todo o mobiliário luso-brasileiro de Jacarandá que está na casa, as porcelanas de Companhia das Índias, brasonadas, que estão, né, intimamente vinculadas ao Império, à família real portuguesa e depois, né, a toda uma elite aqui, cafeeira, enfim, escravocrata, né, enfim, a gente vai trazendo essas questões, mesmo ao apresentar peças, por exemplo, de artes decorativas, né? Ou também um material muito importante que a gente tem é o arquivo dela, que daí registra bem como essa elite que colecionou, que ajudou a formar essas coleções e esse patrimônio, e que esteve envolvida na criação de uma série de museus e instituições aqui no Brasil, como a própria Dona Ema, mas também Castro Maia, enfim, e um pessoal que esteve envolvido, o Oscar Americano, né, o Carlos Costa Pinto, em Salvador, enfim, Mariano Procópio. É toda uma geração que nasceu nos primeiros anos da República e que tinha uma intenção, né, uma imagem do Brasil que quis preservar, mas muito ligada a esse imaginário ainda do Império, né, que é uma coisa curiosa, né, que até ontem estava vendo um comentário de internet, enfim, mas, né, nós ainda temos a bandeira que era do Império, nós ainda temos o hino que faz referência à independência e não o hino da República, né? Quer dizer, isso tudo vai sendo trazido, né, por essas coleções, por formadas no século XX, né? E que muito disso ainda está aí até hoje. E, além disso, também tem os próprios hábitos, costumes, né, dessa geração,
né, nos jantares, na vida social, no serviço à francesa, enfim, nas pessoas todas que trabalhavam nessas casas. Enfim, a gente procura trazer uma reflexão sobre isso e a gente pretende também continuar isso o ano que vem, que será dedicado a uma questão de memória, e falar muito dessa memória doméstica, né, do trabalho doméstico, como as coisas funcionavam na casa da dona Ema. E o que é curioso também, recentemente eu andei vendo, né, para entender um pouco esse ideário todo, né, dessa geração, eu andei vendo os cadernos de estudos da dona Ema, né? Ela dividiu os estudos dela aqui com professores particulares no Brasil, porque não havia escolas para mulheres judias, né, no Brasil na época. Então elas estudaram, ela e as irmãs estudaram com professoras particulares aqui no Brasil, e depois ela também teve toda uma formação na Europa, chegando a cursar alguns períodos na Universidade de Berna, na Suíça. Mas justamente nas aulas dela aqui no Brasil, as aulas eram concentradas principalmente em história e geografia do Brasil, né? E daí você vê nesses cadernos, né, da década de 20, tá lá as anotações dela a partir, né, as professoras particulares usavam os livros que eram usados nas escolas do Brasil do período, e nas anotações dela a gente vê os comentários sobre mestiçagem, uh, um grande esforço que havia na época em vamos dizer, passar um pano por cima da escravidão, né? Tem um trecho do caderno em que ela menciona, né, que apesar do sofrimento, né, da travessia, né, da África para o Brasil, né, os escravizados chegando aqui encontravam essa terra maravilhosa, onde podiam trabalhar em condições melhores do que os países de origem, onde estavam sempre em permanente conflito. Por exemplo, tem esse tipo de comentário, né? E logo em seguida também, nessas anotações de aula, também ela fala de que coloca o Brasil como um país eminentemente europeu, né? Falando dessa herança portuguesa, e que naturalmente, com o passar do tempo, fala da imigração italiana, da imigração espanhola, e que naturalmente, com o tempo, vamos dizer, os brancos seriam a maioria no país, né, e que, vamos dizer, cumpriria esse ideal de um país europeu. E eu achei isso super interessante de trazer aqui nessa discussão, né, porque é como, vamos dizer, essas pessoas todas que a gente está falando, né, de colecionadores, de pessoas envolvidas, né, com as instituições naquele período, né, durante o século XX, tiveram essa formação, estudaram isso na escola, né? Então, eu acho que é um material importante que a gente pode trazer, a gente deve trazer isso mais em detalhe no ano que vem, e eu acho que é aí que a gente pode contribuir muito, que é vamos dizer, esse lado de bastidores, né? Essa intimidade com esse período do século XX, né? E sobre essas coleções. Eu lembro de ter conversado também com o Dr. José bastante, né? No começo dos nossos trabalhos, e também era curioso porque ele só se declarava um amante de livros, né, que ele comprava aquilo que ele gostava e que não, né, que não havia um projeto, ele não gostava de admitir muito, né. Mas isso também, tanto ele quanto a dona Ema, enfim, isso se integra, faz parte também do movimento desses imigrantes de origem judaica de integração com o país, né? Essa aquisição desse patrimônio e daquilo que eles imaginavam importantes na época. Mas era uma fala breve minha, eu queria só trazer também essas questões, e né, que é o que a gente pretende continuar trabalhando nos próximos anos lá na Casa Museu. Então, era isso.
Obrigado. Bom, obrigado, Paulo. É muito interessante você trazer esse testemunho aí. Bom, já deixo uma pergunta específica. Eu queria saber se alguém, quer dizer, além de você, já explorou sistematicamente esse arquivo da EMA, né? Mas depois você responde. A gente tem no chat uma pergunta do Adler Couto, né? Que diz o seguinte: creio, mas posso estar enganado, que as obras que integram as brasilianas nascem de uma intensa curiosidade do olhar estrangeiro, sobretudo europeu, sobre o Brasil, por tudo que havia de inédito, de contraste entre o que aqui se encontrava, entre o que se encontrava aqui e o mundo. É possível formar brasilianas para o futuro com o que temos a oferecer ao mundo? Quer dizer, imagino que ele esteja falando, né, de uma reversão desse olhar estrangeiro. E eu vou um pouco na linha do Adler também, né? Parece que as falas de vocês três, né, é, trataram, de certo modo, de um agenciamento da noção de brasiliana, né? Diferentes agenciamentos da noção de brasiliana. Quer dizer, o Renato, né, dizer, produzindo associações entre imagens e tal, numa sala de museu, né? O Alexandre, com todo o pessoal da Brasiliana, né, tentando pensar numa nova lógica de aquisição, que não é a lógica de Guido José Mindlin, mais, né? E o Paulo, né, dando testemunho aqui dessa constante problematização da coleção da EMA, que é uma coleção que não se expande, a coleção é essa, o que não significa que a gente não possa complexificar o nosso olhar a respeito dela e tal. Diante disso, eu me pergunto, e pergunto a vocês também, quer dizer, o que que resta da noção de brasiliana? Quer dizer, ela é operacional ainda para a gente pensar, digamos, a criatividade intelectual, cultural, do Brasil, né? Daquilo que se faz no Brasil. Quer dizer, faz sentido a gente operar ainda com essa noção? Quer dizer, eu não tenho, se me perguntassem isso, eu ia dizer não sei, tá? Mas dizer, porque eu fiquei pensando, claro, eu conheço mais de perto o caso da Mindlin, fiquei pensando, Alexandre, se o que vocês estão fazendo agora dizer, não reclamaria uma outra definição mais apropriada, dizer, porque o que eu fico pensando se a gente não está fazendo contorcionismos com o conceito. O conceito atendeu a um certo projeto estético de nação e tal que existiu, enfim, isso a gente não vai negar. Mas, como disse o Paulo, né, quer dizer, a EMA estava amparada por uma formação de lá, colecionismo do século XIX, um pouco esse discurso da mestiçagem que estava no ar ali nos anos 20 e que o Gilberto Freire amarrou também nos anos 30 e tal. Quer dizer, mas nós estamos partindo de formações diferentes, né? Quer dizer, a gente não deve encontrar outros nomes para essa, quer dizer, junção de diferentes produtos culturais? Enfim, essa é a pergunta que eu faço a vocês. Espero ter me feito claro. Acho que ficou um pouco abstrato, mas talvez dê para entender. Então, eu sugiro que a gente siga a ordem da exposição. Aí o Renato fala, depois o Alexandre, depois o Paulo. Olha, Miguel, essa é a pergunta de $1 milhão. Assim, a grande questão a questão que você se coloca, eu acho que a grande questão que a gente também se coloca na mesma densidade, na mesma medida. Eu entendo que a importância da brasiliana é uma importância natural no sentido literal do termo, não é? Quer dizer, a gente sabe muito bem que, enfim, esse material ele é fundamentalmente do século XVIII e XIX, embora tenha obras anteriores, e a gente sabe muito bem que o século XX, ainda no século XIX, mas o século XX, sobretudo, transformou radicalmente paisagens no Brasil. Não é? De modo que essas obras são aquilo que nos resta para entender a medida da radicalidade dessas transformações. Isso é um dado da realidade, né? Quer dizer, um dado natural da transformação do ambiente. Por exemplo, Rio de Janeiro, um morro acabou. Um aterro foi feito. Salvador, a mesma coisa. Salvador, um aterro imenso. Expandiu a cidade. E por aí vai, não é? Quer dizer, então, sem esse tipo de material, a gente fica desamparado também. Então, é natural, e de novo, repito, natural no sentido literal da palavra.
né? É natural que essas obras tenham a sua enfim, declarem por si mesmas a sua importância. Agora, eu entendo que o termo brasiliano é um termo muito importante e eu entendo que ele determina uma forma de pensar que caracteriza essas obras como conjunto. Foi assim que elas foram reunidas como conjunto e é como um conjunto que elas precisam ser pensadas, pelo menos no caso da Fundação Estudar, enfim, dessa coleção que a gente recebeu na Pinacoteca. Elas são um conjunto compacto. É óbvio que a gente não recusa, por exemplo, propostas de doação que, vamos dizer assim, que é formado por essa coleção. Claro, eu estou no museu há 3 anos, a gente já recebeu obras, a gente aceita, continua aceitando obras que integram esse conjunto, mas esse conjunto é um conjunto compacto, que foi recebido como um lote, vamos dizer assim. Então, para a gente é muito, inclusive um demarcador do próprio acervo, né? Quer dizer, para entender a historicidade desse próprio acervo. O acervo da Pinacoteca é um acervo formado por muitos comodatos, muitas inclusões, muitas doações de conjunto Está da falhando um Pinacoteca, eu pouco, entendo Renato. que esse... Oi? Desculpa, Desculpa. está falhando um pouco. Você pode repetir a sua última frase? Que falhou. Tá, desculpa, eu acho que eu vou me perder um pouco, mas o que eu quero dizer é que o termo brasiliana, no caso do acervo da Pinacoteca, denomina um conjunto específico, um conjunto compacto, que tem uma história, não é? Então, e essa história, ela está atrelada a essa nomenclatura. Então, eu acho que essa é uma resposta possível à sua pergunta, mas é claro que também o termo brasiliano é um grande guarda-chuva que engloba uma série de outras coisas. E eu sigo intuindo, é claro que como você também não tem resposta final para isso, sigo intuindo que o termo brasiliana é um termo, como você bem sugeriu, reflete uma certa visão de mundo. E é importante que a gente não perca de vista que essa visão de mundo existiu, para que a gente historicize justamente essa visão de mundo. Então, claro, eu acho que se a gente chegar agora para o Denilson Banil e perguntar a obra dele num conjunto chamado Brasiliana, que foi organizado a partir de tais princípios, ele fala não. Lógico que não. Porque também, e isso só reforça o gesto de rasura que constitui a própria obra. Então, não sei, claro que eu não respondi a sua pergunta, mas eu tentei refletir aqui um pouco a partir daquilo que você perguntou pra gente. Mas, enfim, eu sigo Não, mas ansioso para ouvir a a ideia é resposta dos nossos a gente pensar colegas. junto. É isso. Alexandre. Miguel, estava aqui pensando, eu vou começar de trás para frente, parte da sua para chegar na do Adler. Quando acho que o Rubem Barros de Moraes propõe um conceito, ele propõe um conceito para tentar definir, né, quase como se fosse um álbum de figurinha onde os colecionadores querem completar ali com seus livros nas suas estantes e tentar definir qual que é, né, o escopo desse álbum de figurinhas, até onde vai, né, e criar alguns critérios para o próprio colecionismo, né? Tanto não é perfeito o conceito que ele mesmo já tem que desdobrar o conceito lá quando ele fala existem as brasilianas e existem as brasilienses, porque dá uma flexibilidade maior para que, enfim, autores que faziam parte, inclusive, daquele círculo, né, de sociabilidade, como Carlos Drummond, entre outros, também estivessem presentes como membros de uma coleção e são autores que estão, né, sendo prestigiados e com isso você vai incorporando a isso. Então, eu acho que, assim, de partida, fala que o Renato traz é importante no seguinte, eu acho que o conceito, ele demarca um sentido de como se pensa o Brasil num determinado contexto histórico, né? Naquele momento de meados do século XX a gente tem. Mas é um conceito perfeito longe de ser perfeito. Há possibilidade de transformar? Sempre há possibilidade de transformar, mas aí eu estava lembrando de um livro que ainda que eu não concordo completamente com a interpretação do Thomas Ashton sobre Revolução Industrial, e é um livro lá dos anos 40, e ele está querendo negar um conjunto de interpretações anteriores que vinham sobre a Revolução Industrial. E aí ele fala o seguinte: bom, o meu livro chama Revolução Industrial.
Revolução Industrial é o melhor conceito para falar sobre o processo histórico que aconteceu na Inglaterra naquele período? Não é, né? Mas vou substituir por outra coisa? Não, o conceito já está tão consolidado que, né, vai confundir mais do que melhorar, colocar um outro. Então, você tinha lá o John Neff usando industrialismo, tal, então vai se perdendo. Eu acho que, por exemplo, no seminário de 2022, a provocação é interessante quando se fala de brasiliana brasilianas, né? Trazendo a ideia do plural. E veja como as brasilianas, na sua ideia de plural, faz muito sentido quando a gente olha para o acervo da biblioteca desses últimos anos. Quer dizer, então, eu acho que a gente pode, ao tornar esse conceito plural, a gente pode falar de dois acervos recentes que chegaram, duas coleções que chegaram aqui no acervo. O Gordon Brotherston, que você acompanhou, né? Era um professor especialista nos povos originários, mas com livros que falam sobre os astecas, sobre os incas, quer dizer, que exploram muito mais do que o espaço geográfico brasileiro. Ou mesmo a Guerra do Paraguai. A gente acabou de receber 4.000 livros sobre a Guerra do Paraguai, só que não é a Guerra do Paraguai como um evento, é a Bacia do Prata, é uma discussão muito mais ampla do que a Guerra do Paraguai, com as versões do Paraguai, da Argentina, do Uruguai. Então, a gente tem uma diversidade que se expressa, né, na questão geográfica e que se expressa nas brasilianas por essas vozes que a gente está querendo ressaltar. Quer dizer, então, trazer línguas indígenas, trazer, enfim, aquilo que não se colocava como canônico, acho que é importante na problematização e vamos dizer assim, na ampliação, né, da brasiliana, que na sua leitura original já tinha muita coisa, quer dizer, a gente está descobrindo muita coisa que às vezes a gente não tinha dimensão. Então, por exemplo, a questão de gênero no século XIX, que tem de quantidade de autoras que foram depois se perderam, mas o Mindlin tem uma coleção enorme de autoras, né, do século XIX de literatura. Tá? Então, acho que isso, é, respondendo a sua pergunta, eu não sei se eu mudaria, talvez eu colocaria no plural, né, a ideia de brasilianas para justamente problematizar. Mas indo para a questão do Adler, e sendo bem rápido na resposta, eu acho que, quer dizer, o que é, né, pensando aqui no final, né, é possível formar brasilianas para o futuro, né, trazer essa ideia do que a gente pode oferecer para o mundo? Ontem eu estava num seminário em Campinas que tratava lá sobre questões ambientais, né? E trazendo um pouco aqui, talvez extrapolando muito aqui, acho que o sentido, mas espero que conecte ali no final. Quer dizer, qual que é muito dos paradigmas que estão sendo colocados para o enfrentamento da questão ambiental? É muito, não, a ciência resolve, eficiência energética, então você troca, né, é preciso descarbonizar, então você cria um monte de novas tecnologias para reduzir o uso de, né, de carvão e de petróleo, etc. E vai se resolvendo a partir dos paradigmas típicos da sociedade ocidental, europeia, americana e etc. O que é ausente na literatura sobre meio ambiente que trata de possíveis respostas para o meio ambiente? São várias soluções que os povos indígenas, as comunidades, os quilombolas, comunidades, né, de localidades no campo e etc., você tem soluções que são super pertinentes para pensar um tema universal, né, de um problema tamanho que é o nosso, que é a questão ambiental, que são completamente desconhecidos, né? Então, esses saberes ancestrais, comunitários, formas de pensar a relação entre os indivíduos e a natureza, que não é isso, para a enorme maioria do pensamento que se coloca na Europa ou nos Estados Unidos passa longe. Então, valorizar esses outros saberes em brasilianas que às vezes estão escondidas e pouco reconhecidas no exterior pode ser um caminho para a gente, de fato, oferecer algo novo, né? E relevante para fazer o caminho inverso. Não é o olhar de fora que vai tentar mapear a gente, mas é trazer de coisas que são realmente nossas e que podem, às vezes, dialogar e transformar coisas lá fora, né? Perfeito. Paulo,
Bom, respondendo aquela sua primeira pergunta, ainda não. Quer dizer, a gente já teve muita gente que pesquisou até a biblioteca, mas o arquivo ainda não. Quer dizer, mas é uma coisa que está aberta, né? Quer dizer, quem quiser consultar isso é perfeitamente possível. E a gente pretende trabalhar isso mais nos próximos anos. Agora, para a gente é isso, quer dizer, é uma coleção fechada, então né, permanece um pouco esse conceito de brasiliana. O que a gente alarga um pouco é para ir além dos livros, né? Quer dizer, porque daí a gente tem algumas obras, algumas pinturas, enfim, e toda essa parte da casa, das artes decorativas, enfim, que a gente considera também um registro importante dessa mentalidade, né? Mas fica para a gente sempre uma coisa né, fixa no determinado período que a dona Emma viveu e aquilo que ela colecionou, mas o que não significa que a gente não possa, na nossa programação, nas nossas atividades, e constantemente retrabalhando isso, ressignificando tudo isso. Pelo que eu entendo de vocês três, a aposta dos três é um pouco de brincar com o conceito, né? Quer dizer, explorar a possibilidade do conceito, enfim, problematizar e tal. Bom, temos mais uma pergunta aqui. Peraí. Duas perguntas, na verdade. Tem uma do Edson, e diz o seguinte: nas coleções brasilianas expostas, quais são as obras, livros que o público mais gosta de descobrir? Continua sendo a representação do estranho ao olhar europeu ou a identificação da representação do brasileiro? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta da Ana Carolina Pellegrini, que é o seguinte: considerando a incorporação de obras de arte contemporânea na noção de coleção brasiliana, há alguma margem para a inclusão de fotografias produzidas originalmente como documentação etnográfica nessa tipologia de acervo? Então, de novo, Renato, Alexandre e Paulo. Bom, a pergunta do Edson sobre a curiosidade do público. No museu que recebe uma quantidade muito grande de público, né, sobretudo aos sábados, quando o museu tem entrada gratuita, a gente recebe cerca de 9 a 10 mil visitantes por, por dia, a cada sábado, então é uma densidade realmente imensa. A gente, claro, recebe muitos retornos do público. E, em geral, quando se trata de brasiliana, esses retornos nunca são exatamente, vamos dizer assim, os mais entusiasmados, né? Por isso a minha preocupação e o meu interesse em estar aqui, porque eu entendo a importância de se discutir, se debater sobre essa iconografia. E eu entendo que é uma iconografia que precisa ser vista, e precisa ser vista com o respeito que precisa, mas também o grau de problematização que precisa, não é? Então, e a abertura, claro, ao diálogo que ela incita, eu entendo assim. Então, mas em geral, essas imagens, sobretudo quando se trata das pinturas do Debré, que são pinturas muito, enfim, não pinturas, mas no nosso caso particularmente de gravuras, não é? Ou aquarelas, enfim, essa iconografia é uma iconografia quase sempre muito, como posso dizer, vista com uma certa dificuldade de gestão, não é assim? Eu entendo que, claro, como bem mencionou o Alexandre na fala dele, a gente passou nos últimos anos por um processo de reformulação, vamos dizer assim, do perfil da universidade, das instituições de produção de conhecimento como um todo, que mudou radicalmente o modo como a gente fala dos assuntos que se falavam há também pouco tempo atrás. Isso gerou um público muito diferente, um público que está muito mais aguçado e muito mais afiado para problematizar, e muito mais preparado também para problematizar esse tipo de obra. Então, em geral, o que se reivindica é que não se quer mais ver enfim, obras como... Aí, claro, ultrapassa os limites da brasiliana, mas a brasiliana se inclui nesse conjunto, obras, por exemplo, cujo título é O Descobrimento do Brasil, ou A Escrava Romana, que são obras que até então eram muito celebradas no acervo do museu, né? Enfim, dos Capela da Silva, do Eliseu Visconti. Assim como não se, enfim, se problematiza muito, com muita frequência,
a razão pela qual a gente insiste em mostrar as gravuras baseadas nas aquarelas do Debré, mostrando pessoas escravizadas e açoitadas em praça pública, não é? Quer dizer, então é um tipo de reflexão que a gente se coloca constantemente no museu, né? Quer dizer, e pensando, inclusive, em modos de recolocar, reposicionar historicamente essas obras de maneira, emitindo opiniões mais contundentes, partindo do pressuposto de que, assim como essas obras não são neutras, o nosso olhar como curador também não é neutro e também pode ser perfeitamente bem situado no tempo em que a gente se encontra, não é? Quer dizer, pensando que daqui a 20 anos esse olhar também vai ser mais claramente historicizado. Então, em geral, para assim, sintetizar, eu tenho dificuldade em dizer qual obra é vista com maior curiosidade, com maior entusiasmo, com maior. Porque eu não consigo lembrar, pra ser muito sincero. Agora, para passar a pergunta da Ana Carolina Pellegrini, é uma resposta, pelo menos no nosso caso aqui na Pinacoteca, muito simples. O museu não coleciona esse tipo de material. A gente entende que é um conjunto de material que se enquadra no perfil de coleção de outro tipo de museu, que são os museus antropológicos, museus de história natural, museus de etnografia, assim por diante. Então, esse é um tipo de material que não se enquadra muito bem, não se enquadra nada bem, na verdade, no nosso escopo, na nossa coleção. Então, enfim, eu não teria outra resposta para Ana Carolina. Então é isso. Alexandre. Bom, aqui no caso da biblioteca, quer dizer, eu acho que tem um conjunto, né, de coleções do acervo que são tradicionalmente muito pesquisadas, que tem a ver com as temáticas. Então, no que diz respeito à literatura, tem, né, muita busca pelas obras originais, tanto do século XIX ou dos modernistas, ou esse tipo de documento, né, que são os manuscritos, datiloscritos, são sempre muito procurados, né, muita pesquisa que é feita em torno disso. E na história, sim, né, tem um projeto importante que foi desenvolvido há algum tempo, chamado Atlas dos Viajantes do Brasil, que joga uma parte dessas viagens, dessas questões dentro de um grande atlas, né, que você pode fazer uma interação dentro do computador, e tem uma recepção importante, né, eu acho que sempre tem uma curiosidade grande. Mas aí eu acho que tem o outro lado que nos cabe, né, como instituições, quer dizer, que esses acervos precisam, de fato, receber essa curadoria do conhecimento acumulado, quer dizer, daquilo que existe aqui dentro. Então, essa, estimular pesquisas e disseminar essas pesquisas passa a ser um instrumento importantíssimo para reconhecer que o acervo tem obras que não, né, que estão lá, às vezes apagadas dentro do acervo, e a gente vai iluminar e vai fazer com que, né, então, por exemplo, há uma recente pesquisadora e o projeto que o Hélio também coordena sobre o século XIX, e a pesquisadora a Laila estão pesquisando justamente as autoras femininas do século XIX. Então, a gente, com isso, vai dar possibilidade que muita gente conheça aquilo que não sabia que tinha e vai trazer novos pesquisadores, né? Então, acho que esse é um outro papel importante que nos cabe aqui para iluminar. Por exemplo, nessa recepção dos Cadernos Negros, a resposta foi muito positiva. Assim que saiu a divulgação do evento e a divulgação que os cadernos estavam aqui, já assim, na mesma semana, a gente recebeu interesse de pessoas querendo fazer pesquisa, que estavam buscando e tal. Então, acho que isso, né, é um outro sinal, né, dessas preocupações muito presentes hoje, né, Renato? Acho que mostra como, de fato, quer dizer, há uma demanda grande para esse tipo de produção, de material, né? Então, eu acho que esse é algo que nos anima muito em perseguir essa política. E com relação à questão da Ana Carolina, também aqui a biblioteca não tem suporte para receber fotografias, a gente não tem condições adequadas de armazenamento. Eu acho que, como uma questão mais ampla, efetivamente existem instituições que têm, né, essa maior proximidade e, eventualmente, até para refletir sobre a pertinência ou não desse tipo de documentação constituir uma parte de uma coleção brasileira, né? Hoje não é uma questão que nos coloca, né, mais imediatamente. Obrigado, Alexandre. Paulo? Então, para a gente, enfim, é um pouco diferente essa perspectiva, mas
tanto ano passado, né, a exposição de livros raros que a gente fez, quanto a exposição agora, né, do álbum do Steinman, junto com, né, as obras do PV, tiveram um grande sucesso de público. Mas o que eu acho importante destacar aqui, que também é um diferencial de casa-museu, né, a importância das atividades da nossa ação educativa, né, o que tem sido promovido durante essas exposições, né, porque o que a gente mais gosta de pensar, de imaginar, né, dessas ações, para, vamos dizer, despertar justamente uma nova forma de olhar, um novo, vamos dizer, uma forma de avaliar essas obras. E daí, nessa intimidade, né, do ambiente da casa, nessa proximidade com as obras, que é bem diferente de um grande museu, isso é um trabalho que a gente acha bem importante, que o pessoal lá tem feito de uma forma muito boa. Obrigado, Paulo. Bom, acho que a gente teve aqui um diálogo muito estimulante, tivemos questões, né? Agora são 23 participantes, mas chegamos a 27, 29. E eu queria agradecer novamente à Casa Museu Maclabim, aos participantes. Eu vou passar a palavra para a Lívia Orsatti, para ela encerrar a nossa noite aqui de debate. Gente, queria agradecer, então, em nome da Casa Museu, pelas reflexões, pelos conteúdos e pelas abordagens, né? Acho que o nosso objetivo era realmente cotejar visões de Brasiliana e intensificar, né, esse debate. Então, agradecer ao Paulo, ao Alexandre, ao Renato, as nossas intérpretes e essa mediação feita pelo Miguel Palmeira. Lembrando que esse encontro ele vai ficar gravado em breve no YouTube da Casa Museu, então a gente vai encaminhar para vocês. A nossa programação do semestre segue, só para lembrar e já deixar aí o convite para vocês anotarem na agenda, dia 5 de outubro, às 11 horas da manhã, na Casa Museu Maclabim, presencial. A gente vai receber o pesquisador Eduardo Natalino. Então, essa programação sobe no ar e a gente vai seguir na divulgação dos nossos canais, tá bom? Depois desse momento, William Bonner, de apresentação, agradeço vocês mais uma vez e uma ótima noite. Obrigada, gente. Até a Obrigado. próxima. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Boa Obrigado. noite. Tchau, tchau. Boa noite.